Tontinhos, bem-vindos a mais um episódio de K-Fatos. Eu sei que tô em um cenário totalmente diferente de novo, mas esse é o nosso segundo estúdio. Essa daqui é a minha casa, onde aparece um pouco dela no vlog lá do show do J-Hope nos cinemas, que inclusive eu vou tentar trazer mais vídeos como esse, vou tentar acompanhar o BTS no cinema quando eles vierem pra cá pros cinemas, se vier, né? Dizem que vai ter alguma transmissão assim dos meninos nos cinemas. Tô esperando confirmar alguma coisa assim nos cinemas aqui da minha cidade pra garantir já trazer conteúdo pra vocês. E hoje, não sei quando esse vídeo vai sair, mas enfim, hoje, dia 29 de julho de 2026, saiu a notícia, no caso assim, né? Repercutiu muito entre os ARMYs, assim que eu acordei eu vi a notícia de que o BTS não vai participar do Grammy. E isso apareceu como um comportamento muito corajoso, muito corajoso, muito inédito dos meninos, né? Mas por conta que o Grammy resolveu criar categorias de música, que no meio delas tem a categoria asiática, que aí ficou um pouco polêmico, porque segundo o que os meninos vão dizer, eles dizem lá que não queremos participar de um negócio que categoriza assim, né, a nossa nacionalidade, idioma, música, enfim. A gente queria participar que algo valorizasse, algo que valorizasse a nossa música, no sentido de amar, no sentido do amor dos fãs, o orgulho que o ARMY tem pelo BTS e tal. E voltando a falar do BTS, ainda num dia desses, acho que foi ontem, por aí, dia 28 de julho de 2026, por aí, começaram a dizer que finalmente veio pro Brasil o Oreo do BTS. Simplesmente a parceria da Oreo, né, na marca de biscoitos Oreos, com o BTS. E, gente, já vou dar spoiler de um próximo vídeo que eu vou tentar gravar aqui pra vocês. Que hoje, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 29 de julho, saiu o filme do Homem-Aranha nos cinemas. E aí, sábado, dia 1º, né, porque provavelmente vai ser o dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, porque um K-Fatos é lançado no sábado, um sábado sim, um sábado não. E vou tentar trazer um mini vlogzinho do meu dia de sábado pra vocês. Por isso que eu tô gravando com certa antecedência o K-Fatos, pra não ficar nada esbarrançoso, enfim, ter conteúdo programado pra vocês, deixar tudo bem organizado e ninguém ficar sem nada. Vou tentar ir atrás do Oreo do BTS, saber se já chegou aqui na Americanas da minha cidade e gravar tudo pra vocês, gravar provando, gravar pra saber se eu gosto. Eu já vi uns reacts de umas pessoas provando, tem umas que gostam, tem outras que não. Porque uma coisa, um ingrediente eu sei que tem nesse biscoito que talvez eu possa gostar ou não, que é a presença de canela. Canela. Enfim, né? E aí, vocês vão gostar desse biscoito? Já sabendo que nele tem canela? Voltando a falar do BTS, também vai vir de novo Beat 21 com o McDonald's, que inclusive quem me acompanhou lá no meu Instagram, na época que tava quase acabando essa programação do BTS, essa colaboração do Beat 21 com o McDonald's, eu fui tentar comprar o combo, consegui, mas teve um porém. Na época, naquele tempo ali, meados do ano passado por aí, ou enfim, eu consegui comprar, mas eu não verifiquei antes de sair do estabelecimento, no caso do McDonald's, da unidade que eu fui, eu não verifiquei se tinha vindo o brinquedo. E não veio. Veio o combo todo certinho não, que como eu peguei já quase no final da promoção, não tinha mais os molhos especiais que tinham naquela composição daquela colaboração. Mas, né, o hambúrguer tava muito bom, foi legal a experiência, só não foi legal não conseguir o brinquedo, foi a parte mais revoltante pra mim. Enfim, né, dessa vez, se eu for tentar ir atrás esse ano, que inclusive eu já tentei ir atrás dias desses, que eu fui pelo shopping, por aqui da minha cidade, e eu ainda não encontrei. Mas tem uma estimativa de data que ele estará aqui disponível no Brasil. Dizem que é dia 14 de agosto de 2026. Ou seja, salvem essa data
e tentem ir nos shoppings, enfim, nas unidades de McDonald's que tiver na cidade de vocês, para ir atrás dessa promoção. Eles, desse ano, são mais diferenciados. São puxado pra... Tipo, o design é bem diferente. Tá tipo nave... Não é bem navio. É tipo uma nave espacial, uma coisa assim, bem representativa, bem legalzinha. Gente, eu percebi agora há pouco que eu tava esse tempo todo falando, achando que o microfone tava ligado e eu espero que agora esteja, né? Enfim. Agora vamos falar de um caso um pouco recente, tipo começo desse mês por aí, que o Enhypen veio pro Brasil. E nisso que ele veio pro Brasil, também fizeram uma aparição especial lá no programa do Danilo Gentili, que inclusive já tem um vídeo todo da entrevista deles, da participação deles lá no programa, disponível no canal do YouTube do Danilo, do programa do Danilo Gentili, do The Noite. E é muito engraçado, é muito legal, sempre muito icônico quando o Danilo chama algum grupo de K-pop pra cá pro Brasil. E nisso, o Enhypen fez um show no Brasil, que gerou muitas, assim, críticas em questão à organização do evento. Não ao evento em si, porque a gente sabe que os meninos são talentosos, eles arrasam e entregam de tudo. Mas a organização do evento em si foi o que deixou a falar. Onde que tinha vídeos de muitos fãs que estavam lá na fila para entrar pro show e até mesmo de pessoas que acamparam antes do show, porque a gente sabe que sempre tem pessoas assim, né, que vão acampar dias antes do show, o que é muito perigoso e eu recomendo que vocês tomem cuidado. E no final do vídeo eu vou comentar com vocês experiências e perrengues que eu tive na minha viagem de São Paulo para ir especialmente pro show do Backstreet Boys, para realizar o sonho das minhas amigas, das minhas colegas que estavam viajando comigo, uma amiga da minha mãe e a minha mãe, realizar o sonho da adolescência delas, que era assistir o Backstreet Boys. Enfim, vou contar no final do vídeo mais. Voltando a falar do show do Enhypen, diziam, muitas fãs gravaram vídeos de muitos, uma montanha de fãs, assim, uma galera, uma lotação imensa, e não estavam dividindo e organizando os setores, as filas, tipo, o setor de quem tava na pista, de quem tava nas cadeiras, enfim, não tava nada organizado. E nisso muita gente passou mal, muita gente não conseguia ir no banheiro de jeito nenhum, porque não queria perder o lugar ali na fila, e ali ficava uma loucura, né? Teve uma loucura num nível que quando eles foram abrir os portões, também foi outra desorganização imensa, porque pessoa passando por cima de outra. Beleza que essa organização já foi assim mais do senso comum das pessoas. Tanto que, né, os vídeos que eu vou trazer pra vocês falando sobre relatos do show do Enhypen, que o show em si foi maravilhoso, mas o grande problema foi essa organização. E ainda, pior ainda, pessoas que não têm senso de viver em sociedade. Eu vi um vídeo de uma menina que ela tinha caído ao tentar entrar lá onde ia ser o local do show do Enhypen, e uma moça passa quase que por cima dela. Enfim, é um absurdo isso daí, né, gente? Enfim, mas lotação em show sempre vai ter, mas a do Enhypen foi um choque. Tanto que muitos fãs estavam postando bem aqueles clássicos povs na internet, dizendo: "Pov, se o show do Enhypen, a organização já tá assim, imagina a do BTS em outubro." Ou seja, já fica de alerta pros fãs, entendeu? E no final desse vídeo eu também vou dar conselhos pra vocês de como ir pro show, assim, né? O que é necessário levar, ficando alerta também do que o local onde vai ser o show determina que é proibido e o que é permitido entrar com essas coisas, enfim. Enfim, assistam os vídeos. Vale a pena pagar R$3.000 pra assistir um show? Eu comprei o ingresso mais caro do show da Enhypen, o VIP1, que dava direito a soundcheck, send-off, entrada antecipada e alguns brindezinhos. E vou contar pra vocês se achei que valeu a pena ou não. A gente chegou no Nubank Park um pouco antes das 10 da manhã e já fomos direto pra fila, que era dentro de um estacionamento. Eu vi muita gente reclamar das filas dos outros setores, estava bem caótico pelos vídeos que eu vi, mas a gente deu muita sorte, porque como o VIP1 era dentro do estacionamento e só tinha 300 pessoas no total, foi bem tranquilo pra gente. A desorganização mesmo foi mais
na parte da produção, que primeiro não separou a fila PCD do resto das pessoas, e ali também antes de liberar pro campo, eles não conferiram se a gente tava na ordem certa ou não, eles apenas confiaram. Tirando toda a desorganização, a gente foi liberado e a gente conseguiu pegar a grade, graças a Deus, e ficamos aguardando o soundcheck, que começou um pouquinho atrasado, mas tipo, foi bem tranquilo. A soundcheck basicamente é a passagem de som que os artistas fazem para o público, pra gente ter esse momento de interação um pouco mais tranquilo com os artistas. Eles cantam algumas músicas, interagem um pouco com o público e depois voltam pro backstage. Eu, sinceramente, adoro uma soundcheck e nunca me arrependi de ter comprado ela. Depois da soundcheck, a gente sentou e ficou aguardando até o horário do show. Eu também vi relatos de gente que foi muito empurrada na pista premium. Eu não fui, sinceramente, eu não lembro da pessoa atrás de mim nem encostar em mim em nenhum momento. De verdade, a experiência pra mim do show foi incrível, eu consegui ver ele super bem. Pós-show, a gente se direcionou pra parte onde a gente esperaria pra ir pro send-off, e aí começou a palhaçada que vocês podem ver aqui num outro vídeo que eu expliquei direitinho como foi a minha experiência do send-off, mas em resumo foi bem frustrante. Mas e você, pagaria esse valor pra assistir o show do seu grupo favorito? Deixa aí nos comentários. Gente, eu fui de pista premium no show do grupo ENHYPEN e a gente precisa conversar umas coisas aqui pros próximos shows no Brasil, porque não está dando. Galera que vai em show grande de pista, principalmente de K-pop, né, que é uma galera mais louca, que não se comporta que nem gente. O que vocês estão fazendo se empurrando tanto contra a grade? Aonde vocês estão querendo chegar? Vocês estão querendo subir no palco com o artista? Vocês estavam querendo subir no palco com o ENHYPEN? No show do BTS, vocês vão querer subir no palco com o BTS? Porque, galera, não vai dar. Alguém vai acabar morrendo. Qualquer espaço que surge naquela pista, o povo chega pra frente. Gente, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Eles vão chegando pra frente até todo mundo tá assim e não tem espaço pra mover o braço. Sem necessidade nenhuma. Outra coisa, por que vocês não sentam? Qual que é o problema de vocês em esperar o show sentado? Porque assim, galera, não tem como uma pessoa só sentar, entendeu? Pra sentar, tem todo mundo entrar no consenso e se sentar. Mas a galera não gosta de se sentar pra esperar o show pra não perder lugar. Daí o portão abre 4 horas, o show começa às 7h30. Vocês vão ficar fazendo o quê? A gente vai ficar fazendo o quê? Em pé, naquela pista das 4 horas até 7h30. O que custa todo mundo dar um passo pra trás pra todo mundo conseguir sentar e faltando 1 hora pro show todo mundo levanta? Não tem como, gente, ficar esse tanto de tempo em pé, de horas em pé, porque fica todo mundo com dor na perna, todo mundo com dor no pé, todo mundo querendo morrer naquela... Infelizmente, aqui no Brasil, a pista não é como nos shows lá fora, né? Que tem lugar pra sentar, essas coisas. Então, vamos tornar mais confortável. Outros shows que eu fui em estádio, todo mundo sentava. Entendeu? Todo mundo se sentava, entendeu? Todo mundo conseguia se sentar. Porque não tinha umas pessoas que são meio assim, lelé da cuca e fica, não, porque a gente não pode sentar, porque senão a gente vai perder lugar. Você não vai perder seu lugar se todo mundo sentar e você está sentado no seu lugar. Na hora que você levantar, você vai ter o seu lugar, pelo amor de Deus. Boa sorte pra quem vai de pista no show do BTS, tá, gente? Tem que gostar muito do grupo pra ir de pista. Porque a galera não sabe se comportar em pista, é o que eu disse, a galera fica querendo se espremer, tudo isso pra chegar o mais perto do artista possível, sendo que não tem necessidade nenhuma disso. Vai todo mundo ali conseguir ver o artista. Quem está lá na frente vai ver eles, tipo, muito perto, já tá na grade, já tá lá na frente, não adianta todo mundo ficar se empurrando até chegar lá. Isso não dá certo. Aí junta tudo, junta o fato de você não poder sentar, você tá com dor na perna, você tá com dor no pé, aí as pessoas ainda estão te espremendo, até fica todo mundo assim, ó, gente, vocês não entendendo o que é não ter espaço para levantar o celular. E eu nem preciso falar que teve negócio de bombeiro, né, tiveram que pegar uma menina que tava desmaiando, porque é o que acontece. Daí também tem o negócio de ir ao banheiro ser uma guerra, entendeu? Se você sai para ir no banheiro depois pra voltar, você não consegue. Você não consegue, gente. Tinha uma menininha do meu lado que ela estava querendo simplesmente sair pra ir onde a mãe dela tava, a outra amiguinha dela tava. Ela não conseguiu sair. Ela não conseguiu sair porque as pessoas não deixaram ela sair dali. Como assim não tá deixando a menina sair de onde ela tá, gente? Daí depois a gente fica assim, ai, lá na pista tava fedendo muito, porque eu sei que era naná. Eu também senti esse cheiro. Mas assim, galera, se ninguém deixar ninguém ir ao banheiro, é isso que vai acontecer em todos os shows. E coitado do BTS, galera, assim, coitado do BTS. Primeiramente, se todo mundo estivesse sentado, todo mundo conseguiria ver quem está se levantando para ir no banheiro, não teria problema nenhum. Mas enfim, beleza. A pessoa está avisando todo mundo, estou indo ao banheiro, daqui a pouco vou voltar para o meu lugar. Todo mundo em volta viu, tá? Aí, beleza. Na hora que vai voltar, a pessoa não consegue voltar pro lugar dela. Ah, que legal. Eu sei que eu fazendo esse vídeo não vai mudar nada. Vai chegar no show do BTS, vai ser o mesmo caos. Mas assim, o que vocês puderem fazer pra que não seja desconfortável desse jeito, pra poder organizar isso, façam, tá bom, galera? Porque aí a experiência de vocês vai ser muito melhor. Enfim, esse vídeo já ficou longo demais. Eu tenho muitas reclamações a fazer. Eu vou fazer uma parte 2, aí realmente relatando como foi a experiência da fila. Vem comigo ver como foi o primeiro show do ENHYPEN aqui no Brasil.
Fui de metrô até o Allianz Parque e quando eu cheguei eu já ganhei os Sandy Banners que as meninas da fanbase estavam distribuindo. E eu cheguei por volta das 10 horas da manhã e eu encontrei os meus amigos no portão D. Na verdade a gente queria ficar no portão C, mas simplesmente barraram a gente de entrar pelo portão C. A organização do show do Enhypen tava bem ruim, mas uma coisa boa é que daquele portão dava pra ouvir os meninos passando o som, então eu deixei aqui um trechinho pra vocês ouvirem. Essa mulher soube explicar, porque eu perguntei preferencial na dúvida. E eu ganhei muitos brindes enquanto eu esperava na fila. Eu ganhei vários photocards, ganhei pulseira, pirulito, chaveiro. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando tudo que eu ganhei na fila. Aí eles colocaram a gente pra esperar dentro do estádio. E aí eu validei o meu ingresso. Aí eles colocaram a pulseirinha em mim. E eu fiquei muito em choque porque essa foi a minha visão na hora que eu tava entrando no estádio. E eu fiquei super perto do palco, essa era a minha visão sem zoom. E uma coisa muito legal é que quando eu esperava, dava pra ver que todo mundo foi no dress code de vermelho e preto. Aí do nada eles apagaram a luz e tava chegando perto do show começar. E aí foi uma loucura, né? Começou a passar aquela introdução antes deles entrarem no palco. E aí quando eles entraram no palco foi muito emocionante. E eu não consegui esconder quem era o meu fave. 1 minuto de show e eu já tava assim. E o show em si foi incrível, tinha vários efeitos especiais. E eu tava super perto da plataforma e eu queria muito que o Jongwon viesse pro meu lado. E assim, cuidado com o que deseja, porque ele começou a vir perto e eu derrubei meu celular porque eu não tava acreditando. Eu sei, eu me passei, mas foi a emoção das primeiras músicas, depois ficou um pouco mais de boa. Mas uma coisa que eu tenho que falar é que os meninos amaram o Brasil, toda hora eles estavam falando em português. Obrigado, Brasil! Vamos! Obrigado, te amo. Obrigado, Brasil, te amo. E teve até o Sunu cantando pagode. E eles amaram o nosso país, eles ficaram cantando com a nossa bandeira. E também teve um momento no show que era um jogo de você falar o nome dos membros. Enfim, eu aproveitei muito o show do Enhypen, foi muito legal. Principalmente na parte do encore, que eles cantaram Knife na versão funk brasileiro. E foi isso, mas a gente pode ter certeza que o Enhypen vai voltar, porque no final do show o Jake prometeu de dedinho que vão voltar. E eu sei que pela thumb do vídeo, pela legenda do vídeo, vocês estavam esperando eu comentar sobre o caso do BTS no final da Copa, né? Se apresentando no final da Copa, que teve um dia desses, e que rendeu muitas questões, assim, de opiniões, digamos que problemáticas e xenofóbicas, ao ponto de que o ARMY se posicionou, tá? Porque nós não temos o nome de ARMY, como exército, traduzido do inglês, à toa. Porque nós nos ajudamos, e enfim. A influencer que mais se destacou e mais famosa foi a Pietra Bertolazzi, que ela fez aquele comentário lá, fez aqueles stories, dizendo que... Ai, eles são muito vaidosos, esses homens cheios de vaidosice, cheios de caras e bocas, dão vergonha dele, enfim. Polêmica, uma polêmica imensa, e tanto, e que ela respondeu fãs também que iam no privado dela lá rebater e falar... Mas não fala isso dele e tal, porque eles já salvaram vidas, não sei o quê. E ela respondeu de maneira bem grosseira, bem assim, né, bem polêmica, dizendo que... Ai não, mas assim como tem pessoas que são confortáveis a ouvir funk, enfim, dizendo que a opinião daquela fã era inválida. Seu gosto era inválido, quase como isso, indiretamente. E os ARMY se posicionaram, primeiro tentando derrubar a conta dela, denunciando e derrubando, e depois, ao aproveitar, né, da polêmica dela de ser antifeminista, ser contra o voto feminino, inscreveram ela para ser mesária nas eleições, né, das eleições em todos os estados do Brasil. E também alinharam a ela a um partido contrário ao dela. O BTS se apresentou na final da Copa do Mundo sem receber cachê e ainda tem muitas pessoas praticando xenofobia contra esses meninos sem motivo nenhum. O cachê que eles iriam receber foi todinho para uma ação beneficente. Eles doaram o cachê que eles iriam receber
Eu queria encontrar essa menina aqui, ó, que falou que tava deixando de me seguir porque ela não gostava do BTS, e eu queria mostrar esse tipo de notícia pra ela. Pra quem sabe, assim, ela não muda de ideia, né? A Madonna, a Shakira, o BTS também não receberam cachê. Eu vi muita gente falando assim, ah, mas eles não foram os únicos. Só que teve muita gente que recusou justamente por não receber cachê. Muitos artistas não vão justamente por não ter cachê. Agora eu entendo por que o fandom desses meninos é gigante. Depois que eu recebi essas mensagens maldosas, as fãs do BTS me abraçaram, me indicaram músicas, me seguiram, me mandaram várias mensagens carinhosas, me indicaram doramas, K-dramas. Não mexam com as fãs do BTS e muito menos com o BTS. Eu dei uma gargalhada quando eu vi isso daqui. Sabe aquela influenciadora que foi homofóbica com o BTS durante a final da Copa do Mundo? Agora ela deve estar tão arrependida. As ARMYs conseguiram os dados dela e inscreveram ela para ser mesária nas eleições de todos os estados do país. Eu censurei o nome dela porque eu não quero dar palco pra essa mulher. E eu vi algumas pessoas falando assim, ah, isso é muita maldade. Isso é porque vocês não viram o que ela falou do BTS. É tão pesado que eu não tenho coragem de repetir. E as fãs do BTS, elas são engajadas, viu? Eu nunca vi fãs tão dedicadas desse jeito. Porque depois que aquela mulher falou mal do BTS, eu postei um vídeo falando que eu fiquei interessado em conhecer melhor o BTS, o trabalho deles. E aí as pessoas que seguiam essa mulher começaram a mandar mensagens desse tipo aqui, ó. Vai começar a falar do BTS? Então tchau. Deixando de te seguir porque eu não gosto do BTS. E sabe o que as fãs do BTS fizeram? Começaram a me seguir e mandar várias mensagens de carinho. Elas são bravas, mas elas são muito carinhosas. Eu recebi tanta mensagem de carinho. E aí essa influenciadora que tava debochando do BTS, tava debochando das fãs do BTS, postou hoje, pessoal, vou me ausentar desse perfil por um tempo. Foi lá e trancou a conta, não aguentou o rajadão, não. Ai, mas é errado, não sei o que, não sei o que. Se vocês soubessem as coisas que essa mulher falou, vocês vão achar isso daqui até leve. Agora vai ser mesária nas eleições de todos os estados do Brasil. ARMYs, muito obrigado por vocês terem me acolhido, porque o tanto que eu me diverti com essa notícia aqui hoje. Obrigado por me seguirem, obrigado por terem me acolhido no fandom, porque eu já falei, agora eu também faço parte do fandom. Eu perdi muitos seguidores, porque eu falei bem do BTS, mas em compensação eu ganhei muito mais, que foram vocês. Vocês são bravas, mas no fundo vocês são muito carinhosas. E eu admiro muito o BTS. As fãs do BTS são uma organização? Pelo menos pra mim não. Aquela influenciadora chamou as fãs do BTS de organização depois daqueles comentários preconceituosos que ela fez sobre o BTS na final da Copa. E aí, eu nunca tinha falado sobre BTS. Óbvio que eu já tinha escutado alguma coisa do BTS por aí. Só que eu parei pra ouvir os meninos. Eu ouvi algumas músicas deles, gostei e fui falar nas minhas redes sociais. Gente, gostei do BTS. Achei que eles peitaram mesmo os Estados Unidos, que é muito xenofóbico. E aí as pessoas pararam de me seguir, começaram a parar de me seguir. Eu tenho vários prints das pessoas falando, ai, começou a falar de BTS, vou parar de seguir. Não gosto de BTS, tô parando de te seguir. Fora os comentários preconceituosos que eu recebi sobre mim e sobre o BTS. E eu sei que eu fico agradecendo vocês toda hora, mas é porque realmente, eu fico até emocionado. Eu realmente tava pensando em desistir. E aí eu fui atacado por um tanto de pessoas porque eu defendi os meninos de comentários preconceituosos. E aí eu pensei, cara, isso não é pra mim. E eu não sabia o que era pior, os comentários que eu tava recebendo ou saber que aquele tipo de pessoa me seguia. E gente, eu trabalho CLT, eu pego o ônibus, eu sou uma pessoa normal assim, eu não tenho vida luxuosa, nada disso. E eu tô tentando crescer na internet. E infelizmente, números, eles contam muito pras marcas. E sabe o que as fãs do BTS fizeram? Elas começaram a me seguir nas redes sociais. Eu fico emocionado de verdade, tanto aqui quanto em outras. Só que eu recebi uma mensagem de uma menina que me pegou muito. Ela falou assim, da mesma forma que o BTS me acolheu, eu vou acolher você. Então muito obrigado. Toda vez que eu sentir necessidade de agradecer vocês, eu vou agradecer. Facção roxa, que nem vocês estão se chamando. E eu me identifico com o BTS numa coisa. Quando eu tô falando de alguma coisa, de alguma paixão minha, eu tô falando com o coração, eu tô falando de verdade. Eu não tô falando pra agradar ninguém.
Eu realmente gostei do BTS e a prova disso é as músicas que eu mais escutei essa semana. O BTS tá acima da Selena Gomez, que é a minha cantora favorita do mundo, da vida, número 1 da vida. Então, muito obrigado, gente. Meu sonho é ultrapassar os seguidores dessa influenciadora que falou mal do BTS. É difícil? É. Impossível? É, galera, o bicho tá pegando. Aquela influenciadora falou que iria processar as fãs do BTS, só que a coisa não tá legal pro lado dela, não. Um jornal coreano fez uma matéria de 10 minutos expondo todas as falas problemáticas que ela teve, defendendo as ARMYs, fãs do BTS, e ainda expôs os seguidores dessa influenciadora que também estavam praticando falas preconceituosas contra o BTS. Se ela achou que ela iria se dar bem, que o povo ia ficar com dó dela, isso tá começando a ganhar fama internacional. Isso tá repercutindo fora do Brasil. Essa daqui, por exemplo, que falou que ia deixar de me seguir porque eu tava defendendo o BTS, já apagou o perfil dela. Fui lá olhar, sumiu o perfil. Tô achando que a equipe do BTS tá trabalhando nos bastidores. E se ela pensou que iria processar as fãs, inclusive chamou as fãs de organização criminosa, pelo visto, a fama internacional veio aí pra ela, mas não de um jeito tão bom. Eu faço questão de acompanhar essa fofoca até o final. E se você não quer perder nada, já me segue aí, porque eu quero que a gente veja o desfecho disso juntinho. Porque assim, tem que ter peito pra aguentar. Foi mexer. Essa polêmica da Pietra Bertolazzi pegou tanto na internet, pegou tanto, que chegou na Coreia do Sul. Sinceramente, eu fiquei chocada com tudo isso. Acompanhei um pouco de perto a fase de denunciar o perfil dela, até ela chegar a privar o perfil dela e dizer que vai sair um pouco da internet. Mas enfim, provavelmente foi por esse grande impacto que as ARMYs tiveram ao tentar derrubar a conta dela e fazer justiça. Porque, né, homofobia é crime e ela tendo essas falas problemáticas não podia ficar assim, correndo à toa, do jeito que ela costuma querer apaziguar a ideia dela e dizer que tá certa e as outras estão erradas. E agora, como prometido, eu já vi que pelo visto o meu microfone não vai estar funcionando hoje, mas vai ficar só de adereço mesmo pra ser meu acessório pra gesticular aqui com vocês. Se funcionar agora é um milagre, mas enfim. E, como prometido, vou falar aqui pra vocês dicas, relatos do que aconteceu, os perrengues que aconteceram e não apareceram lá no vlog de São Paulo e que eu não cheguei a comentar com vocês. E também dicas sobre shows, essas coisas assim, enfim. Mesmo que eu não tenha ido pra um show de K-pop, a dica vale pra todos. Seja K-pop, seja pop, a dica vai ser útil pra todos. Enfim, pra quem não sabe, eu fui pra São Paulo em setembro do ano passado, onde tava acontecendo o The Town, que de anos em anos ele acontece. Assim, vizinho com o Rock in Rio, que vai acontecer esse ano também, que é bem parecido com o The Town. Eu digo que eles são praticamente parentes. E é um evento de música, como eles mesmos gostam de se chamar, é a cidade da música, a festa da música, onde acontecem vários shows e tem vários palcos acontecendo vários shows ali a cada momento do dia. Cada dia que acontecem esses eventos, são shows de artistas diferentes, artistas diversos, K-pop, pop, enfim, gostos bem, enfim, né, bem variados. E a gente, como tava em São Paulo, né, enfim, ele aconteceu lá no Autódromo de São Paulo e tal, enfim. E o hotel que nós nos hospedamos era bem perto da estação de metrô, inclusive a estação de metrô de São Paulo. E assim, eu achei muito boa, apesar de você entender todas aquelas linhas do metrô, é um desafio enorme, mas era bem útil, bem rápido. E se você perdesse o metrô, que acabou de passar em 5 minutos ou menos, ou 10 minutos no máximo, vai estar passando outro metrô pra você pegar e seguir pro seu compromisso. E a gente foi de metrô pro show. A gente praticamente pegou metrô e um trem, se eu não me engano, acho que foi só metrô, não lembro se teve trem, acho que foi metrô e trem, por aí. E que não é muito caro as passagens de lá, se eu não me engano. Enfim, é um preço razoável, acessível. E a gente foi, e assim que chegamos lá na parada, literalmente, do autódromo, que a maioria desses eventos divulgam a parada específica do metrô ou do trem, que você pode descer e chegar já em frente, ou então, literalmente, no local onde tá tendo um evento. E aí, logo a gente chegou e viu uma estruturazinha muito boa, que eu achei muito interessante, muito boa, que ela tava te guiando até a entrada do show. Enfim, até a entrada do show, que aí ela te guiava e tal, e lá do lado de fora, era tipo uma gradezinha guiando você até a entrada do show. E do lado de fora dessa grade ficavam vendedores ambulantes, Ubers, pessoas distribuindo coisas ou então vendendo brinde. E também, lá no próprio evento, ainda nessa estradinha pra chegar na entrada, a gente ganhou de brinde
um daqueles salgadinhos novos, recentes, que é Clube Social. Alerta que isso daí não tô fazendo público, tá? É só comentário. Enfim, esses biscoitinhos especiais da Clube Social, inclusive, são muito bons. E o que eu ganhei lá no show virou o meu sabor favorito desse, que foi o de cebola e salsa. Muito bom. E muito legal. Achei legal ganhar esses biscoitinhos de graça. Achei muito legal. Logo na entrada do show, a gente já vê toda aquela organização clássica de conferir o ingresso, eles fazem checagem de bolsa também, enfim, e sempre é bom, dica bônus além dessa, né, enfim, de todas as outras que eu vou falar assim, é sempre bom você checar tudo o que o ambiente, o local do show que você vai, permite você levar e não permite, porque todo local vai ter esse tipo de coisa. Por exemplo, quem vai no show do BTS já tá atento que se for levar carregador portátil, tem que ser um muito específico, de uma capacidade específica, de um tamanho específico, e que, né, o limite, entendeu? Enfim, que aquelas powerbankzinha miudinha, vou tentar botar a foto aqui pra vocês, pra ajudar quem vai no show do BTS. E é isso. Depois que a gente entrou, a cidade do rock, literalmente, as cidades assim desses eventos, é bem grande, são imensas. Como eu disse, The Town e o Rock in Rio tem vários palcos, então você não se sente afobado assim que você chega no show. Mas quando você tá no palco pra ver o show, aí sim que fica lotado. Que foi a nossa experiênciazinha de estar lá no palco. A gente ficou num canto razoavelmente perto, vou tentar botar aqui pra vocês a foto de onde a gente ficou também. E, assim, uma lotação razoável. Não dava, tinha momentos que dava pra se sentar no chão de boa, e tinha momentos que não, que você ficava em pé até cansar, enfim. E a gente levava um pouco de chuva, porque no período que eu fui, às vezes ficava um pouco nublado, e especificamente naquele dia, ficou nublado no fim da tarde e deu uma chuvidinha de leve, quando já era mais à noite. Mas enfim, e eu fui com a bota. Aqui já tem uma das minhas dicas que eu vou dar pra vocês que vão em show, enfim. Procurem usar calçados leves, confortáveis e que não sejam 100% novos. Tipo, que você compre um calçado novo, mas que se vai usar ele em um show, testa ele em casa dias antes do show e não ali na hora do show, porque senão você pode acabar se machucando, enfim. Essa bota em específico minha, eu já usei ela algumas vezes. Em show, como aquele, foi a primeira vez. E ela não me machucou muito, graças a Deus. No máximo só machucou um pouco meu dedo mindinho do pé, mas tranquilo, não foi nada grave, mas já segue de dica aí pra vocês. Roupas leves também, leva um casaco também. Enfim, naquele dia, quem assistiu o vlog de São Paulo, viu que eu fui com um short saia e uma blusinha de boa, e eu tava também com o casaco amarrado na cintura, pra caso eu sentisse frio, porque em São Paulo faz frio, e, né, enfim, principalmente à noite. Questão do que levar na bolsa, dependendo do show, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no The Town. Ele dava direito de levar comidas 100% lacradas, e sim, né, latas e tal, ou então garrafas de água, assim, transparentes, sem ser térmica, não era permitido de jeito nenhum a entrada dessas garrafas, tinha que ser transparente, 100%. Alguns eventos podem até deixar você entrar sem ter a garrafa totalmente transparente. Tipo, se você quiser deixar a etiquetazinha lá da marca da água, pode até deixar, em alguns eventos, em alguns casos. Mas por isso que é importante conferir as regras do local do show, enfim. E eles têm limites, por exemplo, um exemplo do Rock in Rio, que eu dei uma certa olhada, existe um limite, se não me engano, de 5 alimentos por pessoa, e isso de alimentos lacrados, e levando em consideração o adicional da água 100% transparente, enfim. Dependendo do local do show e de como vai estar o dia do show, também é bom levar capa de chuva, ou então aqueles guarda-chuvas que dobram, enfim, é interessante, mas o mais recomendável é a capa de chuva, que é mais confortável e que não vai atrapalhar a visão das outras pessoas ali do show. Todas essas dicas são importantes para todos vocês. Não importa se você vai ficar na pista premium, ou na pista normal, ou nas cadeiras inferiores, enfim. No caso ali do The Town e do Rock in Rio, é só a pista. No caso, o gramado. Na maioria das vezes, enfim, Rock in Rio, The Town, gramado e pista. Só. Não tem área VIP. Geralmente até tem. Os camarotes, né, são um pouco mais distantes do palco. E são para as pessoas mais privilegiadas, né, gente? São mais caros, áreas VIPs, enfim. Eu acho que no mais é isso, das dicas que eu tenho que dar pra vocês. Vão no banheiro antes de ir pro local do show, em específico. E no meu caso lá no The Town, como eu fui com mais pessoas e não fui sozinha, era fácil de guardar canto, de a pessoa guardar canto, e de você conseguir tentar sair pra ir no banheiro, isso antes do show do artista que você quer, e voltar de boa, tranquilo, tendo uma pessoa ali te esperando, pra te orientar e te mostrar o canto que você tava, e voltar normalmente pro canto. E no mais, eu acho que é só isso, as dicas, eu acho que eu já dei uma rodada bem geralzona pra vocês. Em casos do show como The Town e Rock in Rio eu não tenho muita certeza, porque eu nunca fui, mas falando do The Town, que foi o que eu fui em específico, o do ano passado, dentro do evento tem vendedores ambulantes também, tem as barracas das marcas patrocinadoras, que geralmente podem te dar brinde, ou até mesmo tá vendendo comida, ou oferecendo, enfim. E explorem, aproveitem, é muito legal, é uma experiência única, então vale a pena investir em shows.
Eu recomendo também você que tem direito a ter uma carteirinha de estudante, é muito bom fazer uma carteirinha de estudante nacional, que ela tem uma validade nacional no Brasil todo, para você conseguir ter desconto não apenas no local que você mora, mas para viajar para São Paulo, ir em shows, assim como igual eu fui, você conseguir a meia entrada pagando menos do que o valor original, entendeu? Pagar um certo desconto. E também ficar de olho em certas marcas específicas de banco, que geralmente são patrocinadoras de alguns eventos, para você também conseguir deslocar descontos e tal, e essas coisas assim. Um grande exemplo que eu vi nos ingressos, por exemplo, de quando eu fui tentar ver quanto é que estavam os ingressos pro show dos Stray Kids no Rock in Rio desse ano, eu vi que os clientes de Itaú conseguem um desconto muito bom, inclusive, para comprar os ingressos pro Rock in Rio. Enfim, no caso, o dos Stray Kids, gente, já esgotou, a não ser que tenham pessoas vendendo. Vocês fiquem sempre de olho nisso também e em alerta para não cair em golpe. Outra dica bônus, né? Comprar em site oficial. Comprar ingresso em site oficial da Ticketmaster, que é muito importante. Ticketmaster Brasil é o site oficial deles e é muito bom também você fazer login dias antes de começar a venda dos ingressos. Vai te ajudar a economizar tempo e você também receber notificação da Ticketmaster sempre que eles liberarem vendas de mais ingressos de outros artistas, eventos, shows, enfim, ficar por dentro de tudo que tá rolando. E no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Quem Fatos. Eu acho que foi um pouco mais curto, porque eu tentei acelerar, pegar notícias recentes e não adentrei tantos detalhes nela, mas tem vários vídeos de outras pessoas também trazendo detalhes mais explícitos de todos esses assuntos que eu trago resumidamente pra cá e só comento com vocês. E é isso. Eu espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Lembrete que esse vídeo tá sendo gravado no dia que o BTS afirmou que não ia participar do Grammy, no dia que eu vi a notícia, né, que saiu mais pros armes e que começaram a divulgar. E também sábado eu vou tentar gravar vlog pra vocês, ir atrás do Oreo do BTS aqui na minha cidade e matar a saudade de gravar vlog pra vocês, né, atualizar aqui o canal e também dar a minha opinião do que eu achei do filme do Homem-Aranha que eu vou assistir. E é isso, tchau!